aqui para mais uma vida na sua casa. Hoje, a aula de hoje vai começar com uma bexiga. Quem gosta de bexiga? Vamos começar enchendo uma bexiga? Vamos lá? Então vamos lá. Força no pulmão e vamos lá, me ajuda. 1, 2, 3 e... Agora vamos ver. Será que vai esvaziar se eu soltar? Ela esvaziou. Sabe, a nossa lição de hoje, ela vai falar de uma coisa que tem muito a ver com o ar que está dentro dessa bexiga. Porque a gente viu o ar que está dentro dessa bexiga sair? A gente viu? A gente não viu o ar dessa bexiga sair. A gente viu que a bexiga esvaziou, que tinha ar lá dentro, mas a gente não viu o ar ir embora. E a mesma coisa funciona a fé. A gente não vê Deus, mas a gente tem fé de que Ele existe. A gente tem fé de que Ele é bom. E a gente tem fé de que Ele é o melhor que nós temos. E isso é ter fé. Fé é crer nas coisas que nós não vemos, mas nós sentimos, que nem o ar. Se a gente sair lá fora e a gente sentir o vento, a gente vai sentir o vento passando por nós, mas a gente não vai ver ele. Que nem essa bexiga, a gente viu o ar encher ela, mas quando a gente soltou a bexiga, a gente viu o ar indo embora, mas a gente não viu o ar. A fé é exatamente isso. É a gente não ver uma coisa, mas a gente sentir ela. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então preste bastante atenção e fique com o coração bem aberto para que a gente possa ouvir e prestar atenção no que Deus quer falar conosco, ok? Então vamos lá. Para começar a aula de hoje, eu vou ler um versículo com vocês. Vamos ler um versículo que está em Marcos. Antes de ler esse versículo, é importante falar que quem lembra de Jesus? Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era um homem como nós. Então ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, ele tinha irmãos, certo? Então preste bem atenção nisso e no versículo que a gente vai ler, que está em Marcos 6, o versículo é o número 3, ok? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ok, é essa parte do versículo que eu quero ler com vocês. Então, Jesus, ele era irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Mas a gente vai falar hoje de dois irmãos de Jesus, que eram Tiago e Judas. Porém, vocês devem pensar, Rebeca, não tinham discípulos de Jesus que chamava Tiago e Judas? Tinha. Jesus também tinha discípulos com esses mesmos nomes. Porém, os Tiagos e Judas que a gente vai falar hoje eram os irmãos de Jesus, não eram os discípulos. Então, presta bem atenção. O Tiago e Judas que a gente vai falar hoje eram os irmãos de Jesus, ok? Então, tá bom. Então, esses dois irmãos de Jesus, eles também conheciam Jesus e também eram servos de Jesus. E eles ficaram mais servos ainda e serviram mais Jesus ainda depois que Jesus morreu e ressuscitou. E eles escreveram uma carta, cada um deles, Judas e Tiago. Mas
Mas primeiro a gente vai conversar sobre a carta de Tiago, que está na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia? Está lá no finzinho do Novo Testamento, a Epístola de Tiago, ok? Abre comigo a sua Bíblia e vamos conversar um pouco sobre essa carta. Nessa carta, Tiago falou algumas coisas, mas existem 3 palavras que ele falou e a gente vai conversar sobre elas, que é fé. A outra palavra que ele falou foi fé. A outra palavra é obras. E a outra palavra que ele falou foi língua. Então, fé, obras e língua. 3 palavrinhas, ok? E a primeira palavra que é fé, que é o que eu expliquei para vocês, ele explica que a gente precisa ter fé em Jesus, mesmo quando as coisas não estão bem. Então, quando as coisas não estão bem na nossa vida, quando as coisas não estão certas, a gente precisa ter fé de que Deus vai cuidar das nossas vidas e ter ação de, nesse momento que as coisas não estão boas na nossa vida, ajudar as outras pessoas também, que estão precisando da nossa ajuda. E aí está as obras. E a outra palavrinha, que é a língua, que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque Deus não se agrada quando a gente fala coisas que não são legais, quando a gente fala coisas para magoar as outras pessoas, quando a gente não presta atenção no que a gente fala. Então, essas 3 palavrinhas é um resuminho do que está falando a Epístola de Tiago. Então, a gente falou um pouco sobre a carta de Tiago. Agora a gente vai pular para a carta de Judas. A carta de Judas está antes da do livro de Apocalipse. Então, está lá bem no finzinho da Bíblia. Então, vamos lá. A carta de Judas, ela fala para a gente prestar atenção nas pessoas que falam que servem a Cristo, mas na verdade elas não servem a Cristo. Que falam que são cristãos, mas na verdade, não são. Mas como que a gente faz para perceber isso? A gente percebe isso quando a gente vive uma vida que a gente entrega a nossa vida para Deus. Então, quando a gente está vivendo uma vida de fé, uma vida consagrada a Deus, uma vida orando a Deus, uma vida que a gente lê a Bíblia, que a gente entrega a nossa vida a Deus, que a gente tem fé em Deus, a gente consegue perceber as pessoas que não fazem isso de verdade. As pessoas que frequentam a igreja, mas na verdade elas não têm um coração tão puro, né? Então, Judas, ele fala disso. Falam de pessoas que realmente não servem a Deus de todo o coração, mas que a gente precisa perseverar e que a gente precisa ter fé em Deus, ok? Então, e a última carta que a gente vai falar é a carta de Pedro. A carta de Pedro está do lado da carta de Tiago. E a carta de Pedro fala para nós também confiarmos em Deus. Também fala para nós termos fé em Deus, temos fé naquilo que Deus tem para nós. E também é uma carta de encorajamento. E é muito interessante porque as 3 cartas
falam sobre isso. Falam sobre a fé em Deus, sobre a gente confiar em Deus. E é isso, a gente precisa ter fé de que Deus tem cuidado da nossa vida, confiar naquilo que Deus tem para nós. Muito interessante, né? Muito interessante aquilo que Deus tem para nós e a gente precisa ter mais fé de que Deus tem cuidado das nossas vidas, ok? Vamos orar? Vamos orar para que Deus tenha, para que a gente tenha mais fé? Então feche o seu olho nesse momento e vamos orar. Deus, eu oro para que nós tenhamos mais fé, para que o nosso coração se encha de mais fé, para que nosso dia a dia nós aprendemos a confiar mais no Senhor, nós aprendemos a entregar mais os nossos medos, as nossas desconfianças, as nossas angústias em Ti. Eu oro para que nós possamos em tudo dar graças a Ti e ter fé de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Oi, pessoal, eu voltei e olha, eu trouxe uma coisa para vocês verem. Quero que vocês adivinhem o que é isso, ó. O que será que é isso? Será que é terra? Será que é um doce? Será que é um brigadeiro? Será que é um bolo? O que será que é? Olhem mais uma vez. Vocês teriam coragem de comer? Eu acho que a cara não tá muito bonita assim. Vocês teriam coragem de comer? Teriam? Olha, eu não sei se eu teria muita coragem de comer, não. A cara não tá muito das melhores. Por mais que tenha um confete, o outro, a cara não tá muito bonita, não. Mas sabia que isso tem muito a ver com a nossa história de hoje? Porque fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Então, se a gente tá vendo que esse bolo não tá bonito, mas ó, eu vou te dizer, esse bolo tá bonito. Então você tem que acreditar no que eu estou falando, que é esse bolo tá bonito. Então, você acredita no que eu estou falando, mas você tá vendo outra coisa. Você tá vendo o bolo feio. Então, você vai ter fé de que o bolo está bom. Então, você vai falar, olha, esse bolo não tá bonito, mas eu vou ter fé de que ele tá bom. E pela fé, eu vou comer esse bolo. Então, isso é ter fé. Muitas vezes a gente não vê a coisa, a gente vê outra coisa. Então, vou dar um exemplo. As coisas na minha casa estão dando tudo errado. Eu acordei com dor de cabeça. Eu acordei e o meu café da manhã caiu no chão e deu tudo errado. Mas mesmo assim, eu vou ter fé de que eu vou fazer a prova e eu vou bem na prova porque eu estudei. E eu mereço. Então, isso é ter fé. É você acreditar. Porque você teve a ação que é estudar e você teve fé. Então, você precisa ter fé mesmo que tudo ao seu redor pareça ao contrário. Então, o seu dia foi ruim até aquele momento, certo? Mas você teve fé que ele ia mudar. E você teve fé que a partir daquele momento as suas coisas iam
ser diferentes. Então eu vou para a escola e as coisas vão acontecer diferentes. Eu vou ficar bem com meus amigos, a gente vai ficar bem, eu vou ir bem na prova, vai dar tudo certo. Tudo que deu errado até agora não vai acontecer mais. Então isso é você ter fé. Mesmo que as coisas estejam dando errado, você vai ter fé de que as coisas vão mudar. Então, pela fé, eu vou comer esse bolo, mesmo que ele esteja feio. Então, vamos lá? Vamos lá, eu vou dar uma colheradona nesse bolo aqui, ó, para não falar que eu dei uma pouca colherada, hein? Ó, 1, 2, 3 e... Ele está uma delícia. Ainda bem que eu tive fé e acreditei que ele estava gostoso. Ele está muito bom. Ó, vou até comer mais uma vez. Está muito gostoso. Então, vale muito a pena a gente ter fé e acreditar que Deus está no controle das nossas vidas. E essa é a nossa história de hoje. Essa é a nossa lição que eu quero que vocês, nessa semana, pensem sobre isso, sobre a fé e apliquem isso na vida de vocês. E todo o momento que vocês percebam que vocês estão sem fé, vocês reflitem sobre essa história. Reflitem como é importante a gente ter fé na nossa vida, ok? Um beijo e até mais! Tchau, tchau!